Boa tarde a todos. Super obrigada, Estelinha, Gui, aí no estúdio. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo e participando, aprendendo aqui junto com a gente no Liga Open Innovation Summit. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Como a Estelinha falou, eu sou a Lana, atuo hoje como Startup Hunter da Liga e estou muito feliz de estar à frente desse painel que abordará o tema de Zero Waste, a tecnologia contra o desperdício. De imediato, queria agradecer demais nossos super painelistas aqui e já passar a palavra para o Felipe, líder de compras perecíveis da Fubrana, e na sequência para o Jorge Morato, diretor de Saúde, Meio Ambiente e Segurança da Mondelez, para se apresentar. Felipe, obrigada e bem-vindo. Obrigado você, Alana. Acho que é super bacana dar espaço para o tema super importante aí, cada dia mais ganha mais importância aí dentro das empresas. Me apresentando, então, eu sou o Felipe Jeong, eu sou responsável por compras da parte de perecíveis, FLV da Frubana, né? Frubana, para quem não conhece, é uma startup latina, começou em 2019, com uma proposta de linkar pequenos produtores aos restaurantes, então encurtar essa cadeia, né, do alimento, que tem muitos intermediários aqui, né, na América Latina. A gente está com uma operação em São Paulo desde 2020, né, já expandindo para outras cidades aí do Brasil. Agora a empresa já tomou outra forma, já é uma plataforma completa para o restaurante, a gente já tem outras categorias de produtos de limpeza, mercearia, congelados, enfim, já virou aí um grande atacadão digital aí para os restaurantes, tá? Então, muito legal e obrigado pelo espaço. Obrigada, Felipe. Jorge, contigo. Obrigada pela presença e, por favor, se apresente para o nosso público. Obrigado, Liga, pelo convite. Alana, Felipe, um prazer falar com vocês. Eu sou Jorge Morato, sou o diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Caso a gente tenha alguém aqui que tenha deficiência visual, eu vou me autodescrever. É um exercício que a gente está aqui aprendendo em diversidade e inclusão. É meio estranho, a gente ainda está aprendendo. Então, eu sou um homem branco, cis, estou com cabelo curtinho hoje. Estava com cabelo gigante aqui no ombro depois da pandemia, cortei na sexta-feira, vou doar ele agora. Estou falando aqui de São Paulo, do meu home office, tá bom? E sou o diretor de Saúde e Segurança da Mondelez Brasil. Estou aqui há 16 anos, fiz uma carreira em várias áreas, passei por manutenção, produção, hoje estou aqui em Saúde, Segurança e Meio Ambiente. E para quem não conhece a Mondelez, agora com certeza vai lembrar quem é. Nós somos os detentores das marcas como Lacta, Bis, Pó Royal, Tang, Clube Social, Trident, enfim, difícil não ter aí um produto do lado de vocês. Depois vou até mandar uma nota para o Felipe, entrei lá no site, não achei ainda Mondelez, vamos ter que fazer uma parceria. E somos uma empresa de snacks, né? Snacks é o lanchinho entre as refeições, né? O hábito de consumo do brasileiro, do mundo está mudando, e a gente é líder, né, com um quarto do mercado em snacks. Um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigada mais uma vez. Gente, eu vou começar abordando uma pergunta um pouco mais ampla para a gente abordar um pouco hoje dos nossos processos de produção e consumo, né? A gente fala que eles geram um fenômeno de invisibilidade, ou seja, muitas vezes a gente não tem conhecimento do tratamento desses resíduos gerados no nosso dia a dia, né? Ali a gente está falando de um desenvolvimento ainda de indústrias, empresas que têm um ciclo de produção, de consumo, depois o descarte e até o tratamento sustentável desses resíduos, né? E a gente precisa ter uma visão mais consciente desse processo como um todo, uma visão mais consciente das pessoas e uma visão mais consciente das empresas, né? Queria questionar aí se vocês acreditam que o tema, né, ESG, ASG, tão em alta e os impactos financeiros que essa pauta traz, vocês acham que acaba contribuindo aí para a visibilidade desse tema, torna essa visibilidade maior? Comece contigo, por favor, Felipe. Totalmente. Acho que a própria Frubana, ela nasceu, na verdade, dessa ineficiência da cadeia do alimento, né? Principalmente do FLV, né? Hoje, na América Latina, o FLV ele passa por diversos intermediários desde que nasce, que ele começa ali com o produtor, né? E dentro desses intermediários sempre tem muita perda de produto, né? Então, cada passo que ele dá, cada mão que ele passa esse produto, ele se perde, né? Então, o nosso propósito já nasceu em dar visibilidade para esse tema que aqui na América Latina é
tão recorrente e é uma região que, enfim, sofre ainda com fome e outros temas. Então, acho que sim, acho que a questão da visibilidade é super importante, a gente prega muito, não só por dar essa visibilidade do processo como tal, né, do alimento, mas também dos nossos processos internos, né? Acho que agora a questão dele trazer um benefício financeiro é justamente por isso, né? O FLV ele traz um giro, ele tem um giro muito baixo, né? E a gente tem um cliente que possui uma capacidade bem baixa de estoque. Então, essa eficiência que a gente precisa para entregar produto rápido para o nosso cliente auxilia a gente a ser mais... essa eficiência que a gente ganha, a gente gera um retorno financeiro. Então, ter um giro maior de estoque, ser mais assertivo na previsão de vendas. Então, todo esse mercado, ele força a gente a melhorar esses processos internos e aí o benefício, obviamente, vem na questão financeira, mas também na redução aí dos nossos desperdícios aí. Legal, bacana. Jorge, te convido a complementar a visão do Felipe aí com toda a tua experiência desse mercado também. Perfeito. E eu acho que é muito legal falar, de certa forma, nesse momento sobre isso, né? Porque acho que os consumidores já estão cada vez mais conscientes para olhar o impacto do consumo sobre o mundo, né? E claramente exigindo que as empresas colaborem e façam a sua parte para isso. Eu acho que a pandemia também acabou lembrando de uma coisa que é tão óbvia, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E se esse barco estiver sacolejando, vai todo mundo sacolejar junto. E acho que os consumidores, um pouco também movidos por esse sentimento, né? Eles começaram a olhar para o planeta, o que está acontecendo, o aquecimento global, e definitivamente eles esperam das empresas que nós façamos a nossa parte, né? Para combater o aquecimento global, para combater desperdício, para combater tudo isso. Eu acho que isso passa cada vez mais por transparência. Os nossos consumidores, eles não vão optar por empresas que não tenham transparências em seus dados, em como elas operam. Isso envolve desde a minha cadeia produtiva, se eu estou tendo cuidado de selecionar fornecedores que cuidam do meio ambiente, que não estão devastando áreas, né, e que estão fazendo uma produção mais sustentável. Isso passa por reduzir o impacto da minha operação, né, quando eu vou para dentro da fábrica, esse consumidor está interessado. Será que a Mondelez está colaborando ou está prejudicando, né, para evitar o aquecimento global? Será que a Mondelez tem processos eficientes ou será que ela está gerando um monte de lixo para o meu neto cuidar, né? E, então, a gente tem que preocupar com tudo isso. Eu tenho que preocupar com seleção de fornecedores, eu tenho que preocupar com certificação da cadeia, eu tenho que assegurar, por exemplo, que eu vá consumir energia de fonte renovável, que é algo que a gente já está em 100% em todas as operações do Brasil. Eu tenho que cuidar para emitir menos CO2, né? Então, que passa por energia renovável, passa por reduzir desperdícios, processo de eficiência, não gerar lixo, né, para os meus netinhos cuidarem. Então, a gente, desde 2013, por exemplo, trabalha com o conceito de zero waste to landfill, ou seja, nenhum quilo nosso de impacto da produção vai parar em aterro, ou recicla, ou vira energia, ou a gente dá um destino mais nobre para isso. Obviamente, água, né? A gente está vivendo uma crise hídrica no Brasil, parecia impensável alguns anos atrás, falar, poxa, o Brasil vai ter uma crise hídrica no sul. A gente está vivendo isso, então passa por eu ter processos eficientes que recuperam água, que fazem reuso, e transparência, né, Alana? Acho que não dá para navegar nisso, ser transparente com o consumidor. Então, a gente recém publicou agora, né, nossas metas até 2025, para garantir que o planeta não aqueça mais de 1,5 grau, e que a Mondelez vai fazer a sua parte, né? Então, o consumidor está olhando para tudo isso quando ele vai comprar um chocolate, né? Ele está cada vez mais atento para isso, né? Será que essa é uma decisão que, além de me dar aqui um snack, um momento de conforto, é uma decisão de uma empresa que está optando por proteger o planeta ou destruir, né? Então, acho que quem não se atentou para essa agenda vai perder consumidor, com certeza. Eu acho que esse ponto é essencial. Eu vou linkar uma próxima pergunta aqui, Jorge, falando um pouquinho do que tu comentou, né, de deixar isso visível
para o público ou para os clientes, enfim, seja com quem a empresa esteja se relacionando, né? Hoje a gente vê uma série de iniciativas, seja do poder público, se esforçando ali para evitar esses desperdícios, seja na produção, no consumo de grandes empresas, e muitos caminhos têm sido a escolha do digital, né? Através de novos modelos de negócio, através da comunicação disso para o cliente. Mas a gente sabe que esse movimento de zero desperdício, ele ainda tem muito do comportamento individual. Apesar das empresas puxarem muito forte esse movimento, ele ainda tem do comportamento individual. Então, compartilhamento de recursos, não precisar mais ter eles e sim compartilhar, cooperativismo, economia colaborativa, enfim. Aí vem a minha pergunta para vocês, né? Com base no ecossistema que vocês estão inseridos hoje, como que vocês acham que o individual pode interferir nesse movimento, né? Influenciar quem está do seu lado? E mais do que isso, como as empresas onde vocês estão inseridos hoje buscam, através de suas ações, produção, comunicação, enfim, conscientizar esse indivíduo, que na verdade, no final das contas, é o cliente, né? Então, como que vocês veem o papel das empresas e do indivíduo nesse papel de conscientização? Acho que agora eu vou inverter a ordem aqui e começar contigo, Jorge. Obrigado. Excelente pergunta, né? E tem uma coisa que eu aprendi aqui no nosso time de marketing, que eu achei um espetáculo, né? A Mondelez está trabalhando um conceito do que a gente chama de humaning. E a gente não conecta simplesmente com alguém para gerar uma demanda. Essa é uma relação frágil, uma relação que não vai gerar uma paixão pelas nossas marcas e não vai fazer o consumidor optar por o chocolate Lacta e não outro, né? O humaning é conectar com o ser humano, né? A tecnologia, eu estava falando no outro fórum, era sobre saúde, né? E é engraçado que a gente fala tanto de 4.0, databases, data lake, enfim, mas eu acho que no final do dia o que a tecnologia diz é ser humano tem que estar no centro do que a gente faz, né? Então, para mim, acho que a tecnologia, essa conexão com o ser humano, de falar com as pessoas, né, de entender o que essas pessoas precisam, gerar essa transparência, é o que vai dar sustentabilidade para o negócio. Então, lá atrás bastava, né? Você fala, olha, coma esse produto porque ele é mais gostoso. Esse mundo não existe mais, né? Esse consumidor vai querer saber se eu impactei o ambiente, ele vai querer saber se eu tenho ali uma ação junto com a sociedade, na comunidade onde eu estou inserido, ele vai querer saber se eu estou preocupado com os catadores de resíduos que estão por aí fazendo um papel tão essencial na reciclagem desse país, né? Então, esse consumidor está querendo saber disso, ele está ávido por essa informação, né? E cabe a gente dar informação de qualidade, certificada e verificada, né? Não adianta nada eu ir lá falar, olha, vou levantar uma bandeira aqui de meio ambiente, na primeira checagem esse dado não se concretiza, né? Então, a gente também tem que, às vezes, até mesmo trazer órgãos externos para garantir a qualidade do trabalho que a gente está fazendo. Então, acho que conectar com as pessoas e dar esse recado é uma responsabilidade imensa, né? Porque a gente tem esse papel de influência enquanto empresa, a gente pode mover agendas, a gente pode mover a sociedade. E é um mini ecossistema, né? Eu brinco um pouco, nós somos 8.000 colegas, né? Uma fábrica é quase uma mini prefeitura, né? E ali dentro eu tenho 2.000, 3.000 pessoas que a gente consegue literalmente criar uma cultura. E é nessas horas, por exemplo, a gente teve em Curitiba, né? Você mencionou a água. A gente fez uma ação de engajamento que a gente chamou ali de Olimpíadas Aquáticas, né? A gente convidou todo mundo para dar ideia para reduzir o consumo de água. Afinal de contas, Curitiba estava lá 36 horas com água, 36 horas sem. E a gente, em pouquíssimo tempo, conseguiu reduzir mais de 10% do consumo da fábrica inteira. Enfim, então, eu acho que o engajamento é chave, sabe? Eu acho que transparência é chave, engajamento é chave, as pessoas estão ávidas por informação e a gente tem que saber, né, e entender como prover essa informação para que a pessoa tome a melhor escolha na hora de escolher um produto ou uma empresa. Perfeito. Felipe, por favor, contribui aí com a visão tua, Felipe, né, como indivíduo para esse movimento e também da Afrobana para a gente complementar o debate aqui. Eu vim, na verdade, minha experiência anterior era do varejo, né? Então, eu sempre tive como normal um desperdício na parte de FLV de 20%, 30%, né? Que é muito alto, né? E eu sempre vi como isso era feito, né? E aí na parte de compras, em contato com os fornecedores e produtores, algo muito mais comercial, né? Então, eu tive essa quebra de 30%, eu te desconto, e aí o produtor acabava passando isso no custo do produto, e aí eu vejo um pouco na Afrobana o nosso lado de olhar os processos,
né, internamente, ver onde que a gente pode melhorar e tratar de uma maneira com o produtor dele melhorar também os processos internos. E a gente consegue conscientizar ele dessas perdas, né? Acho que esse é bem bacana poder tocar, né, nos 3 principais stakeholders aí. Um que é o produtor, né, que garante um processo melhor de cultivo, entrega um produto de melhor qualidade, a gente troca experiências aí na parte de como manusear esse produto para ter menor desperdício. O lado do colaborador, né, que a gente está muito em cima desses processos, acho que a empresa inteira, né, tá bem de mão dadas aí em ser mais eficiente, e aí quando você abre esses processos da visibilidade, igual na pergunta anterior, as pessoas entendem a cadeia produtiva, né? E aí gera também um engajamento. É muito engraçado, às vezes a gente está conversando no café, pessoas falam, agora que eu entendo o trabalho todo, né, que leva para o produto chegar, eu dou muito mais valor e deixo de desperdiçar na minha casa. Então, é sempre muito bacana essa visibilidade que os colaboradores têm, vendo o trabalho que a gente tem dentro da cadeia. E para o restaurante também, né? O restaurante, conforme ele consegue fazer pedidos diários, né, e ele consegue fazer uma programação muito mais assertiva para o cardápio dele. Então, acho que é legal ver essa tecnologia e essa conscientização que a gente faz, cobrindo os nossos 3 principais stakeholders aí. Perfeito. Pode complementar, Jorge, fica à vontade. Eu lembrei de um dado, né, que acho que vale mencionar nesse contexto, né? O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo, né? É alarmante, chega a 20%, dependendo aí do estudo que você olha, né? E a imensa maioria desse desperdício, ela acontece na casa das pessoas, segundo a Embrapa, né? Então, eu acho que num país que a gente ainda tem fome, a gente ainda tem dificuldades, não sei se algumas pessoas ainda têm um pouco de, não, o Brasil produz muito alimento, enfim, né? E é o nosso papel relembrar o tempo todo, né? A gente está desperdiçando alimento num país que passa fome, né? E a gente precisa conscientizar as pessoas para cada um fazer o seu pedaço, né? Mas, enfim, é bem alarmante, né? 20% do que a gente produz ir para o lixo. Né? E o varejo em si toma isso como normal há muito tempo, né? O bacana é isso, né? Você tratar isso como não normal, né? Não é normal você desperdiçar 20% de um produto que você compra. E no final, e aí puxando um pouco o gancho da questão financeira, isso reflete no preço, né? A gente acaba pagando também por esse produto, né? Então, acho que tem as 2 pontas aí, né? Tem a questão do desperdício, né? A questão do meio ambiente, pessoas que passam fome, e a questão do custo também. Eu acho que esse é um fator bastante relevante, um tema, né, do desperdício de alimentos, mas antes eu vou puxar um gancho para o que o Jorge falou um pouquinho antes, direcionar uma pergunta diretamente para ele. Tu colocou um pouco da questão da água, né, citando ali o exemplo de Curitiba. Alguns estudos apontam, Jorge, que nos últimos 30 anos a gente consumiu mais ou menos 1/3 de todos os recursos naturais que a gente tem no planeta, né? E isso se mostra que esse ritmo, esse modo de vida, ele simplesmente não tem como continuar assim, né? Falando um pouquinho desse contexto de recursos naturais, sendo finitos, insuficientes para o que a gente, como a gente atua hoje, né? Como que a gente pode pensar a tecnologia contribuindo para a gente repensar esse modelo, né? A tecnologia agregando valor para que isso não seja tão alarmante como é hoje. Perfeito. E infelizmente é bem difícil mesmo, né? Não sei se já viram lá a pegada ecológica, né? Tem um relógio do planeta, ele está cada dia mais suando mais cedo, né? É a marca de quando a gente já consumiu o planeta inteiro, ele já está ali no meio do ano, mais ou menos. No meio do ano a gente já consumiu tudo, estamos deixando um débito aí para as gerações que estão vindo. E eu acho que a tecnologia, Alana, definitivamente tem um papel de ajudar. Acho que primeiro porque, assim, a gente consegue mapear melhor o que está acontecendo e aonde eu posso agir mais rápido com mais resultado, né? Então, acho que se tem algo legal de ter dados na mão, é saber aonde eu preciso ir primeiro e aonde eu gero o maior impacto com isso. Seja através de melhores sistemas, né, sincronizando melhor a cadeia de produção, para que eu só tenha a matéria-prima no momento que eu preciso, ela rapidamente se converta no produto, para rapidamente chegar no meu consumidor com aquele produto fresquinho, crocante, não gerar desperdício em nenhum dos pontos. Então, isso passa por melhor tecnologia de ler o mercado, entender o que o consumidor quer, para atender exatamente o que ele quer no momento que ele precisa,
né? Isso passa por a gente olhar numa manufatura do tamanho da nossa, o que está acontecendo lá dentro, né? Quais são as linhas mais eficientes, quais são as menos eficientes, aonde que eu vou direcionar meus projetos de melhoria, aonde eu vou colocar recurso. E isso é bem legal, porque isso engaja muitas pessoas, né? Eu consigo saber aonde o ponto da linha que está gerando um desperdício. E ali eu consigo ter ideias, eu consigo usar metodologias, eu consigo usar inovação, posso fazer um projeto agile, né? E rapidamente trazer esse desperdício para zero. Um ponto muito legal também que a gente consegue através de dados, né? A gente chama aqui de design para segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer uma linha online, simular, né? Fazer uma série de itens em computador para que aquela linha seja implementada, parta em um dia e já consiga atingir um patamar mais eficiente do que a linha anterior, né? Então, isso é uma coisa bacana também. Eu consigo usar tecnologia para evitar de criar uma cadeia que depois, sei lá, a linha não parte bem, vai gerar um desperdício, né? E a gente vai ter que lidar com isso. Então, acho que a gente começa a trabalhar muito agora, a tecnologia habilita a gente ver o que a gente chama de custo total de propriedade, né? Então, não necessariamente aquela linha mais barata, aquele equipamento mais barato, é o cara que me traz a maior eficiência. E às vezes você acha que está investindo bem e não está, né? Então, a gente consegue olhar isso numa visão muito mais holística, a gente consegue ter muito mais dados, eu consigo usar a tecnologia para fazer projeção. Então, por exemplo, ok, como é que eu vou ajudar esse planeta a não aquecer até 2025? Eu preciso pegar meus dados, eu preciso simular a demanda, eu preciso ver o que eu vou investir, eu preciso já planejar meu investimento de mitigação, né? Então, um exemplo bem bacana, por exemplo, que a gente aplicou tecnologia para aprender isso. A gente acabou de colocar uma linha adicional para fazer bis extra black. Aliás, experimentem, ficou uma delícia, gente. A gente aprovou esse projeto e já aprovou ele contendo investimentos para reduzir consumo de energia, água e geração de resíduos no resto da fábrica. Então, a gente vai consumir esse bis extra com a tranquilidade que ele não impactou o meio ambiente a mais do que a gente estava impactando na fábrica, né? Então, acho que a tecnologia ela ajuda muito a gente, Alana, a ver isso. Aonde eu tenho que ir primeiro, aonde eu dou mais resultado, aonde eu vou ser mais assertivo e aonde eu vou direcionar o recurso da companhia para ajudar nessa jornada, né, que é proteger esse planeta que é tão frágil. Perfeito, Jorge. E muito legal o teu ponto de vista. Felipe, queria trazer, agora trazendo para outro viés, a gente está falando aqui dos recursos naturais, né? Mas para falar um pouquinho do desperdício de alimentos mesmo, né? A gente falou da tecnologia auxiliando ali na questão da incapacidade dos recursos, enfim, como melhorar essa visão, mas trazendo um pouquinho para o desperdício de alimentos, né? E falando um pouco de tecnologia, talvez afunilando um pouquinho, falando mais de startups, né? Como que tu tem visto o papel das startups na redução do desperdício de alimentos? O que tu tem visto de solução legal que tem ajudado tanto a conscientizar quanto a minimizar isso que está acontecendo no mercado que a gente vem vendo e ainda num contexto super sensível de pandemia, onde ainda há muito desperdício de alimentos, enquanto alguns realmente não têm comida. Então, trazer teu ponto de vista para a gente, por favor. Bom, acho que as startups aí, elas tendem sempre a trazer uma cadeia um pouco mais enxuta, né? Independente do mercado onde elas estão inseridas, né? E aí, quando você trabalha numa cadeia de alimentos, quando você ganha eficiência, ganha velocidade, isso se traduz em menos desperdício, né? Acho que aí a questão da digitalização ajuda bastante, né? A gente até estava fazendo algumas contas rápidas aqui, o que um dono de um restaurante, por exemplo, aí trazendo para a realidade da Frurbana, né? O que um dono de um restaurante antes pegava o carro dele, ia até um supermercado, depois ele ia até um outro supermercado buscar um outro produto, ia até um Ceasa, então todas essas viagens a gente traduz, e aí isso também vindo de outros fornecedores para esses lugares, né? Então esse ganho aí em viagens, quando você consolida esse volume numa entrega só, né? Além disso, também, porque a nossa frota sai na ideia, né? Sai com um volume ótimo, sempre carregado, isso sempre já é algo que indiretamente ajuda aí a pauta, né? Então, acho que as startups estão indo nesse modelo de negócio mais enxuto, que indiretamente acaba impactando aí positivamente, obviamente, o meio ambiente.
Legal, acho que tem muitas delas também comentando aqui no chat, participando, contando soluções e até interagindo com vocês. Acho que depois a gente vai ter acesso aí para vocês conseguirem também auxiliar com a experiência de vocês, contribuir com o debate que fica rolando ao longo dos 3 dias aqui do Liga Open Innovation Summit. A gente está encaminhando para o fim aqui, mas eu queria fazer 2 perguntas ainda no final, então eu vou pedir que a resposta seja um pouco mais breve de vocês. Aqui é mais um ponto de vista pessoal mesmo, né? Daqui para frente, para a gente deixar um recado positivo aqui. Vocês acham que essa pauta de desperdício zero, né? A incapacidade que a gente tem aí de gerar recursos naturais no modo que a gente está operando hoje, é uma pauta que ela já é uma pauta das empresas hoje, uma pauta ativa, uma pauta que muitas vezes é trazido pela área de inovação, ou ainda é uma pauta que precisa de conscientização, precisam mais empresas fazendo isso para a gente conseguir contribuir, acelerar esse movimento? Começo contigo, Felipe, por favor. Bom, sendo bem breve aí, eu acho que ainda não tanto, né? Acho que nas empresas maiores sim, mas no normal das empresas ainda não. Acho que é algo que é fundamental e precisa de bastante divulgação. E eu acho que quando a empresa consegue criar mecanismos, e aí mecanismos financeiros para incentivar essas áreas, né? E aí, dando um exemplo aí, criar alguns OKRs relacionados à parte de meio ambiente, consegue alavancar aí e ter resultado. Acho que é esse um resumo. Bacana. Jorge, tua visão. Super de acordo, Felipe. Acho que quanto mais a gente falar e mais gente a gente engajar nessa jornada, mais longe a gente chega. Acho que grandes empresas, né, por terem tecnologia por trás, a gente tem muita leitura de mercado, a gente está tentando olhar a tendência, temos área de inovação, a gente trabalhando agora em Open Innovation, né, justamente trazer as startups para dentro para ajudar a gente nessa jornada. Então, sim, acho que a gente tem um pouco mais de elementos para começar essa conversa e engajar o consumidor nela. Mas eu acho que sim, tem muito espaço para avançar, especialmente quando a gente vai para consumo, para varejo, para lojas menores. Enfim, né? Tem muito espaço, sim, gente. 20% de desperdício no Brasil fala sozinho que tem bastante espaço, né? Legal. Gente, a gente está fazendo uma brincadeira aqui no nosso evento de a última pergunta para os painelistas, a gente perguntar se o gênio da lâmpada aparecesse, né, sobre o assunto desse painel, quais seriam um pedido que vocês fariam para ele em relação ao desperdício zero, enfim, qual seria o pedido para que a gente consiga avançar nesse tema daqui para frente? Jorge, vou ter que começar contigo agora. Vamos lá. Engajamento. Eu acho que todo mundo precisa se engajar, precisa agarrar essa causa como sua, a gente precisa mudar esse cenário. Então, gênio da lâmpada, vamos ajudar todo mundo aí a fazer a sua parte e aprender que isso faz diferença, sim, para esse planeta. Lana, está no mudo. Felipe, tudo contigo agora. Acho que eu gostaria de ver mais iniciativas, assim, ainda mais dessa parte de tecnologia que pudesse resolver esses problemas aí em larga escala. E, além disso, ser financeiramente viável. Acho que está faltando aí essas oportunidades, eu gostaria de ver mais. Legal, muito obrigada, gente. Obrigada especialmente ao Felipe e ao Jorge, a todo mundo que participou aqui ao longo com a gente no chat, fazendo perguntas. Enfim, a gente vai dar um jeito de responder, de participar e conectar todo mundo. Foi um prazer mediar esse painel e estar aqui com vocês no Liga Open Innovation Summit. E obrigado por tantos aprendizados. Acho que aqui ficaram várias inspirações e reflexões muito positivas para a gente levar esse tema adiante e trazer o debate, né, para tantas empresas que estão aí nos assistindo. Eu volto com vocês no estúdio. Gui, Estelinha, Liga Open Innovation Summit, inovação com resultados reais.